Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Indy Marinha. Para quem não me conhece, eu sou Capitão Tenente Carolina. Hoje eu estou aqui com a Capitão Tenente Karen, né? E a gente vai estar falando para vocês o porquê fazer esse concurso, né? O concurso de intendentes da Marinha. Antes de eu chamar a nossa convidada da noite, vou passar alguns recadinhos rapidinhos para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva, né? Para você ficar por dentro sempre das lives que acontecem. A gente está sempre fazendo muita live bacana aqui, trazendo convidados, né? Monitores, enfim, sempre passando muito conteúdo legal. Também deixa um like aqui pra gente nesse vídeo, né? E nos siga lá no Instagram, em gemarinha_QCIM, tá? Quem está me vendo, me dá uma boa noite aí, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Né? E lá no nosso Instagram tem um link que fica disponível na nossa bio, tá? Esse link fala um pouquinho do nosso curso preparatório, né? Vale a pena você clicar lá, ver, conhecer, né? Pegar todas as informações. Lá tem um formulário, você pode deixar os seus dados para receber em primeira mão quando for ter sorteio, promoções, lançamentos, né? E também tem alguns materiais gratuitos, então vale a pena você dar uma conferida. Yasmin me deu boa noite aqui. Boa noite, Yasmin. Que bom tê-la aqui conosco. Se forem tendo alguma dúvida, é só escrever aqui no nosso chat. A gente vai estar tentando responder todo mundo. Bom, vou chamar a nossa convidada aqui da noite, né? A capitã Tenente Karen Sabá. Boa noite, Karen. Muito obrigada por ter vindo aqui, né? Mais uma vez fazer essa live conosco, tá aqui ajudando, né, os nossos concurseiros, motivando. Queria te dar essa boa noite, esse agradecimento e pedir para você se apresentar para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Capitão Tenente Karen Sabá, intendente da Marinha. Estou aqui a convite do curso para passar um pouquinho para vocês da minha experiência e estou à disposição para as dúvidas, para o que vocês precisarem. Atualmente, estou servindo na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, que é na Tijuca, né? Então, já deixo para vocês a informação que intendente atua em qualquer lugar. Então, eu estou na área da saúde agora. Legal, bacana, cara. Antes da gente começar a nossa live, cara, eu vou passar algumas informações que sempre são dúvidas frequentes, né, aqui na live. Então, vamos lá. Quem pode fazer esse concurso? Quem pode fazer o concurso de intendente da Marinha precisa ter nascido, né, após 1 de julho de 1994. Quem nasceu após essa data pode fazer o concurso e também precisa ser graduado ou ter o diploma em mãos até dezembro de 2022. Então, precisa estar graduado ou terminando ali, né? E tem em mãos o diploma em dezembro de administração, ciências contábeis ou economia. O edital está publicado e as inscrições estão abertas, né? Elas abriram no dia 11 e elas vão até o dia 24 de julho, né? Próximo dia 24 aí. E a data da prova, dia 25 de setembro. Então, se você ainda não fez a inscrição do concurso, não perca tempo, né? É só até o dia 24. 24, se não me engano, é domingo, né? Hoje é 21, 22, 23, 24, isso. Só até domingo a inscrição. Não deixe para a última hora, faça a inscrição e paguem o boleto, né, da inscrição. Não adianta só fazer a inscrição e esquecer de pagar a inscrição, né, pessoal? É uma coisa simples, mas acaba caindo no esquecimento com a nossa rotina aí tão corrida, né? Bom, passadas essas informações, né, que todo mundo sempre tem muita dúvida, vamos agora para a nossa entrevista aqui com a Karen. Eu queria saber, Karen, como que você, né, ficou conhecendo esse concurso, como que você soube dele, né, e por que que você desejou fazer, assim? Você já trabalhava na época, você estava sem trabalhar, como que... Gente, eu não sei se só para mim está aparecendo o vídeo da Carol travado, mas eu até peço para alguém responder no chat aí se o pessoal está conseguindo me ouvir. Mas, assim, eu não sei, gente. Alguém pode me dar um retorno? Porque para mim está travado aqui com a Carol. Deixa eu ver aqui.
Eu Carol? travei aqui, eu acho. Você Eu chegou a me comecei a falar, até escutar? parei que eu não sabia se era o meu vídeo. Eu dei uma congelada aqui. Mas eu te perguntei, não sei se você ouviu, né? Como que foi? Então, pode responder aí. Então, eu já era militar na época do concurso para a Marinha, né? Eu, na época, era da Força Aérea e as coisas, assim, eram um pouco diferentes do que é hoje em relação à disponibilidade de concurso para mulher. Não existiam tantas provas, enfim. E eu tinha sonho de ser oficial. Então, na Força Aérea, eu era graduada. Quando eu estava trabalhando, um colega comentou comigo, perguntou assim: Ah, Karen, você não vai fazer prova para a Marinha, não? E eu não estava com foco de Marinha, porque eu já era da Força Aérea. A minha especialidade dentro da aeronáutica era de área técnica, eu fiz técnica em eletrônica lá atrás, então eu fiz o meu concurso para a Força Aérea para essa área, e eu queria fazer uma prova oficial, que era uma prova oficial especialista. E essa prova eu precisava ter 10 anos de formada, só que na época eu ainda não tinha, então eu não podia ainda fazer essa prova, eu tinha que ter curso superior, eu tinha estudado. Então, nesse meio tempo, eu estava fazendo a pós-graduação na área de administração pública, e aí ele falou comigo, você não vai fazer a prova da Marinha, não? Eu falei, agora não, porque eu estou fazendo minha pós. Ele, olha, a prova, isso estou falando lá atrás, eu não sei nem como é que está agora certinho a questão de idade, né? Mas ele falou, ó, no ano do curso você tem que ter 29, então você tem que fazer a prova até 28. Aí eu falei, como assim? Não é até 36? Ele, não, para aquecer é até 28. E eu estava com 28 anos. E aí eu falei assim, caramba, não era meu foco agora, eu queria terminar a pós, eu queria fazer essa prova da aeronáutica, mas assim, eu não gosto de deixar a oportunidade passar. E eu também acredito que nada acontece ao acaso. Se ele tocou nesse assunto naquele momento, eu falei assim, vou tentar. Porque, como eu estava falando, não tinham muitas provas. Inclusive, eu achei assim, vou fazer uma prova em cima da hora. E ele falou, não, tenta fazer um curso, alguma coisa. E na época quase também não tinham tantos cursos, tinha um disponível que existia, né? E eu tentei me matricular, não consegui, mas mesmo assim eu foquei no concurso e fiz, e foi assim que surgiu a questão, né, de fazer a prova da Marinha. Eu não sei se é para eu contar a história toda, Legal. mas... Não, a gente adora histórias aqui. Você já tinha quanto tempo de FAB? Eu estava naquele ano do concurso, foi... Só lembrar aqui um pouquinho, gente, rapidinho. Isso foi início de... Peraí, 2011... Eu não lembro se isso foi final de 2000... a prova foi 2011, tá certo. Foi início de 2011. Então, eu tinha... Caramba, 9 anos e alguns meses. 9 anos que eu tinha de aeronáutica. Que horror. Eu tô com a cabeça cansada, tá? Não demora fazer conta assim, não. Não, tranquilo, tranquilo. Aí, Karen, você lembra aonde que você estava, o que você estava fazendo, na hora que você viu o seu nome ali na lista de aprovados, e como que foi esse sentimento? Então, deixa eu contar então o antes para vocês, que aí dá para vocês terem uma noção do que foi o concurso para mim. Então, assim, eu trabalhava, né? Eu já era militar, trabalhava o dia todo, dava serviço. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi o conteúdo programático, na época não tinha saído ainda do edital, não. Mas eu vi a ementa dos outros anos, eu falei, caramba, é muita coisa para pouco tempo. E era o único concurso que eu tinha. E aí eu tentando estudar, não estava conseguindo, resolvi pegar, né? E falei assim, cara, se é para tentar, vou fazer direito. Não adianta querer fazer as coisas meia boca, porque eu estava trabalhando, fazendo a pós, e como é que eu ia fazer o concurso dessa maneira, ainda dando serviço, né? Aí eu resolvi, fui levando até onde deu, mas aí o colega ligou, falou assim, olha, surgiu uma vaga lá no cursinho para você, porque não tinha vaga, né? Ele falou, tendo intensivo, você vai entrar aí no final da reta, mas liberou uma vaga. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí eu tranquei a minha pós-graduação e ia à noite para o curso. Só que faltava pouco tempo para a prova, faltava um mês para a prova. E aí eu estava lá assistindo aula, prestava atenção em tudo,
mas eu tinha a sensação de que eu não ia passar, porque tudo que os professores perguntavam, eu ficava assim, acompanhava, não estava ali que nem o pessoal, não sei o que, não sei o que lá, e respondia tudo. Tinha um colega que tinha um livro de TGA na cabeça, eu falei, meu Deus, como é que eu vou concorrer com esse pessoal? Inclusive pessoas que estavam tentando já há alguns anos, e tinha colega também que largou o trabalho para poder ficar só estudando, e eu falei, pô, não tem como concorrer de igual para igual. Mas, assim, uma coisa que eu acredito muito é que se é da nossa vontade, se é um desejo, e se a gente se dedicar, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu me agarrei nisso, peguei ali no final, peguei um pouco que eu tinha nas minhas férias e foquei no estudo. Estudei. Eu lembro que eu estudava 14 horas por dia e fui fazer a prova. Aí, no que eu fui fazer a prova, foi também, acho que a Carol já sabe dessa história, eu estudei de véspera, não estou aqui dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que foi para mim necessário e isso aconteceu comigo nos 2 anos de concurso, nas 2 vezes que eu prestei concurso, tanto para a Aeronáutica quanto para a Marinha, eu estudei na véspera, para mim foi necessário. E aí eu lembro que eu cheguei lá na hora de fazer a prova, me veio na cabeça assim, eu meio que foi intuída, né? Veio na cabeça aquela fórmula de logística. Eu falei, cara, como é que é aquela fórmula de logística? E eu não estava conseguindo lembrar, né, de um elemento da fórmula. E aí eu perguntei para os colegas que a gente estava esperando o portão abrir, e aí eles começaram a me zoar. Falaram, tá de guerra, desculpa usar esse termo, tá de brincadeira, tá de sacanagem, desculpa falar assim, porque vocês vão se acostumar com isso, aí é o vocabulário naval, esse tá de guerra. Aí eu falei, não, eu quero saber. Mas, pô, agora em cima da prova, eu falei, não, eu quero saber. E, pois bem, essa questão caiu na prova. E ela foi decisiva para eu estar ali na disputa e passar. Quando saiu o resultado, eu vou ser sincera, eu nem acreditei muito, porque eu falei, cara, e eu ainda passei bem. Aí eu fiquei assim, pô, eu não acredito, cara, meu nome mesmo aqui, né? Eu falei, pô, eu competindo com tanta gente que eu sabia que estava ali estudando há muito tempo. Então, foi muito gratificante, né? Eu vi que eu estudava com música do meu lado ali que me motivava naquele momento, que era até uma música que é até católica, que é Tudo Posso, naquele que me fortalece. Então, tinha momentos de fraqueza ali que eu pensava que eu não ia aguentar. Eu até acabei busquei médico para tomar medicamento, porque eu não estava conseguindo dormir de tanta ansiedade, mas aconteceu o que tinha que acontecer, eu fiz, né, o meu esforço que estava ao meu alcance. Então, em relação à minha prova, me marcou mais o pré do que depois o concurso, assim, de eu ter passado. Eu lembro mais de quando eu passei na aeronáutica até do que da Marinha. Engraçado, acho que marcou muito, muito mesmo, assim. Mas é uma satisfação enorme. A Marinha, eu fiquei feliz, mas eu tinha as minhas inseguranças, porque na época eu não sabia que eu ia trabalhar como intendente, né? Eu tinha minha cabeça voltada para a área operativa e, de repente, as coisas aconteceram. Eu falei, caramba, e agora? Vou, não vou? Largo a aeronáutica, não largo? Apesar de meu sonho ser oficial. Então, foram sentimentos diferentes, né? Mas com muita felicidade e gratidão, assim, contar para a família que passou gente, é muito bom. É muito bom. Só quem passa sabe que isso é a maior satisfação do mundo. Mesmo que você depois queira ficar, não queira ficar, mas você se sente vitorioso, sabe? Carol, você tá travada para mim. Eu não sei se ainda tá para todo mundo. O pessoal tá conseguindo ouvir o que eu tô falando? E, gente, acho que a Carol travou de novo. Deixa eu ver aqui. Se o pessoal estiver me ouvindo, pode também mandar mensagem, que às vezes aparece aqui para mim. Eu posso ver se vocês estão me ouvindo, que eu continuo falando aqui. Carol, voltei. Minha internet hoje está bem ruimzinha, Mas, Karen, como que era a sua rotina de estudos?
Você falou já um pouquinho, né, que no final ele pegou férias. Você foi estudar quanto tempo antes? Eu não sou referência para ninguém, porque eu meio que funciono. Eu não quero falar essas coisas aqui, mas o meu irmão ele costuma usar uma frasezinha para mim e que eu posso, assim, eu percebo que isso funciona muito de fato na minha vida. Ele fala que quando o fiofó aperta, a mente abre. Então, eu meio que, assim, trabalho meio que sob pressão e eu lido, de certa forma, bem com isso. Mas eu gostaria muito de ter tido mais tempo, de ter uma rotina planejada e ter aquela questão de poder estudar tantas horas por dia, dar o intervalo certinho de tanto. Meu caso, como eu soube do concurso, já com pouco tempo, como eu trabalhava, eu dava, como eu falei, eu dava serviços, dar serviço, gente, vocês não têm ideia, você fica 24 horas no quartel, no dia seguinte você emenda no expediente, quando tu volta para casa não é ninguém. Então, e eu fazendo pós-graduação, então esse planejamento eu não pude ter. Então, o tempo que eu tive foi o tempo das minhas férias. E final de semana, quando eu pegava para estudar ali, não capotava em cima do material, eu ia tocando o barco para tentar o máximo que eu podia naquele momento. Assim, cada um tem um ritual, né? Eu tinha o meu ritual para estudar. Tem gente que gosta do silêncio, que arruma as coisas de um jeito, de outro. Acabei de descobrir que, não está me ouvindo, vou falar aqui. Minha cunhada, ela precisa se arrumar, tá elegante para estudar. Então, assim, cada um tem o seu. Tem que se descobrir nesse ritual o que vai te deixar o ambiente mais propício para o estudo. Tem gente que tem condições de ter um quarto para estudar, tem gente que já não tem, então às vezes precisa entender que precisa sair daquele ambiente para uma biblioteca, ou tem gente que tem. Se bem que. Não, sim, para oficial, sim. Eu estou pensando na época da FAB que não podia ter filho, mas tem gente que tem filho pequeno. Então, assim, eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer, ver qual é o melhor horário que ela rende mais, criar essa rotina, essa disciplina, não deixar de lado questões como reservar um momentinho para você desopilar, desestressar, ter o convívio com a família. E, assim, é óbvio que a gente, como concurseiro, tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, na vida, eu acho que isso vale para tudo, não só para concurso. Então, quando a gente quer algo, a gente tem que avaliar, abrir mão de algumas coisas em prol do nosso desejo, que é, né, algo temporário. Você está abrindo mão, né, de alguma coisa que é prazerosa agora, mas para você ter algo melhor lá na frente. Então, assim, a minha rotina foi extenuante. Eu estudava de madrugada, 14 horas por dia, ia para o curso à noite, prestava muita atenção nas aulas para absorver o máximo que eu podia. Era no ônibus. Então, cada um. Uma outra coisa que eu me entendi. O tempo é o tempo. Você falou, não sou exemplo, né? Não sou parâmetro e tudo. Mas eu digo que é assim, cara, porque a realidade de muita gente, assim, às vezes fica sabendo do concurso em cima também, aí às vezes se desestimula achando que não dá tempo. Então eu até te perguntei isso, porque eu vi, né, que você ali não teve assim aquele ano todo como outros concurseiros têm, né? E aí você pensa assim, poxa, tem gente que já está estudando há um ano, pô, e eu tenho poucos meses para estudar, né? Ou às vezes pensa, eu tenho uma rotina tão puxada, eu estou trabalhando, não tenho tempo para estudar, e aí vem aquela questão da autossabotagem, né? E muitas vezes ele se desestimula, deixa de fazer o concurso, deixa de estudar porque acredita nisso. Então, por isso que eu te perguntei, e acho sim que você serve como exemplo para as pessoas, né? Nesse sentido. É claro que você teve ali sua disciplina, você conseguiu tirar férias ali na reta final para poder estudar, compensar, né? Como você falou, até na véspera que você sentiu essa necessidade, mas isso tudo valeu a pena. E mesmo com as dificuldades, você está aqui para provar que é possível, né? Isso é muito legal. Não, com certeza, gente, eu falo que é possível sim, porque eu passei por isso 2 vezes. Aí não vai falar para mim, você é fora da curva, não sei o quê. Não, porque eu queria muito. Então, era sonho para mim. Na aeronáutica, foi uma situação, para mim, muito mais marcante até do que da Marinha, porque
eu era muito nova, eu estava, né, tinha terminado, na época a escola técnica eram 4 anos, eu trabalhava também, e na época eu falei assim, pai, eu quero fazer. Meu pai que descobriu o concurso para mim, porque não tinha concurso para mulher pela formação, não tinha curso superior, então não existia escola naval, nada disso que tem hoje não tinha. Aí meu pai descobriu que tinha um concurso que era recente, né? E que era para mulher, que era da escola de especialistas, e falou, minha filha tem essa prova aqui para você. E aí eu falei, pai, é isso que eu quero. E eu estava trabalhando, estudando também, e eu vi que estava chegando perto do concurso. Eu falei, pai, eu não estou conseguindo estudar. Se eu sair do trabalho, me ajuda, segura a onda para mim? Aí ele falou, não, pode deixar. Faltava também um mês para a prova. E nisso, assim, foi muito difícil, porque eu era muito nova, acho que tinha 17 anos. 17, 18. Caramba. Aí eu não tinha malícia de nada, não entendia das leis e tal. E na inocência eu fui lá, perguntei se eles podiam me mandar embora. Não, não pode, você, se quiser, você peça demissão. E aí eu fui lá pedir demissão, achando que no dia seguinte eu não ia ter que trabalhar mais. Aí eu pedi a demissão e eles disseram que eu ia ter que pagar aviso prévio de um mês trabalhando. Eu não tinha dinheiro para poder pagar um mês de salário e eu pedi demissão para continuar trabalhando. Ou seja, aquilo ali para mim foi difícil porque logo em seguida o meu pai e meu irmão ficaram sem trabalho na semana seguinte. E meu pai era fonte da renda, meu irmão era um pouco mais velho do que eu, ele também estava no início da carreira profissional. Foi uma época que foi privatizada a antiga Telerge, né? E aí veio a demissão em massa de todo mundo. E eu fiquei com a responsabilidade, não que meu pai tenha me colocado a responsabilidade, mas eu me impus essa responsabilidade, o desespero que eu tinha, eu tenho que passar. E aquele, sim, foi o concurso mais punk da minha vida, porque muito difícil, muito difícil. E quando eu entrei no Maracanã, para fazer a prova, Maracanã lotado, cara, eu falei assim, como é que eu vou conseguir passar, cara? E aí eu olhei assim em volta, falei, pelo amor de Deus, o Maracanã, a gente fazia a prova no Maracanã, não existiam essas cadeiras bonitinhas, eram concreto, com prancheta no colo, era janeiro de 2002, 40 graus, e eu tendo que fazer cálculos de níveis assim, nano, pico. Gente, desculpa, porque até me emociono de lembrar essas coisas. Foi difícil. Mas merece mesmo, tem que se emocionar, porque é muito legal e muito especial essa história, né? Por tudo que você passou, pela sua garra, pelo seu comprometimento e que você teve a resposta e o resultado. E você tem que confiar. Pensa que eu pensei naquele momento, eu olhei assim, eu falei, caramba, eu não tenho que pensar no outro, eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim, se vai ser difícil para todo mundo, vai ser difícil para mim também e eu preciso de uma vaga. E o concurso era nível nacional, estava concorrendo com milhares de pessoas. Eu não lembro mais a questão de candidato, relação candidato-vaga. E eu passei por várias coisas que eu, quando passei na prova, eu lembro aí, sim, eu lembro onde eu estava. Eu peguei e estava fazendo os exames para ver se eu poderia passar, porque tem a parte médica, né? Pessoal de saúde, né? Vocês estão me vendo de óculos agora, mas eu tive que fazer cirurgia para fazer a prova da Marinha. Naquela época, eu tenho o mesmo grau que eu tenho hoje, e o edital, eu não passaria pelo edital. E eu estava saindo do oftalmo, quando o oftalmo me pegou, porque eu não... Gente, as coisas eram muito diferentes, não tem internet que tem hoje, não tem celular com Android e essas informações. Aí eu levei o papelzinho lá, o edital impresso, levei para o médico, que lá falava, eu não entendi o que era aquilo, acuidade visual tanto barra tanto, e fui fazer exame e o médico falou, olha, por isso aqui você não passa, você não entra. E quando eu estou descendo no elevador, o telefone toca, o pessoal me ligando e gritando, falando parabéns, parabéns, parabéns. Você passou, não sei o que, e eu desabei a chorar, porque eu passei no concurso que era o mais difícil
e eu não conseguiria passar no exame médico. Cara, aquilo ali acabou meu chão, meu pai do meu lado, me vendo chorar e tal. E não é nem questão de ser chorona, não, gente, é porque assim, foram várias coisas assim, muito intensas, porque era sonho de vida, era um momento financeiro complicado, e você correr muito atrás de um sonho teu e de repente você vê, caramba, eu vou ficar reprovado. Mas sempre tem pessoas de luz na vida da gente que, enfim, me orientaram e tudo. Eu fiz a prova, chegou lá na hora, consegui, não sei o que eu fui, se entrou alguma coisa em mim, o que aconteceu, que eu consegui enxergar o que estava lá e passei no exame de vista e eu fui para a aeronáutica. Assim, coincidências não existem, como hoje também caiu minha ficha aqui, um pouco antes de começar a live, eu cheguei ainda há pouco do trabalho, estou toda desengonçada aqui, fico até olhando aqui no vídeo, e falei com a Carol, já vou rapidinho que eu cheguei aqui, meu celular está descarregando, e eu olhei aqui o celular, o computador, e olhei a data. Hoje é dia 21 de julho de 2022. Eu comentei com vocês, né, que minha prova foi em 2022. Aí eu corri ali para pegar um negócio para mostrar para vocês. Não sei se dá para enxergar aqui a data, porque essa foto aqui, ó, dá para ver? Eu não sei, tá 7/21/02. É julho, 21 de julho de 2002. Aí aqui, a cara da criança embarcando no ônibus para ir embora para longe dos pais, ficar em regime de internato. Que legal. Foi o aeronáutica. Então, assim, para mim, hoje é um dia muito importante. Estou fazendo 20 anos de serviço efetivo nas Forças Armadas. Nossa, que legal, que coincidência boa. Então, Parabéns. Compartilhar com vocês. Então, assim, ambos os concursos eu tive vários fatores externos que foram pedras para eu subir e escalar o degrau para chegar onde eu estou agora. E, claro, com a permissão de Deus, mas eu fiz a minha parte o máximo que eu pude e eu queria muito. Então, assim, eu falo para vocês que se for o sonho de cada um, não desistam. Mesmo que tenha pouco tempo, eu tive pouco tempo nos 2 concursos. Eu tive fatores que poderiam me reprovar e mesmo assim eu entrei. E o que eu posso dizer é que também, para quem já fez a prova e não passou, para não desistir, e aquele que também achar que eu vou para pegar experiência, para tentar uma próxima prova, faça isso, não desista, sabe? O que é da gente está guardado. Se não for para ser, pelo menos a sua parte você fez, e é porque tem outra coisa reservada. Às vezes a gente insiste numa coisa que não era para ser, né? Então, é isso assim que eu tenho para passar um pouquinho da minha experiência de concurso. A Yasmin está fazendo uma pergunta aqui para você. Ó. Ela botou, você tinha quantos graus na época? Ó, Yasmin, eu não vou lembrar exatamente, mas eu tinha quase 4 graus. Só que o concurso toda hora muda, né? E quando eu fiz a prova quando eu fiz a prova da Marinha, eu já estava com 8 graus. Aí eu fiz a cirurgia, fiquei ceguinha. Eu tenho, eles chamam de, não é que é uma doença, né? Mas é chamada de miopia degenerativa, que ela não para. E aí eu fiz a cirurgia, saí da cirurgia ainda míope, o médico falou, olha, eu vou parar por aqui, porque a tua, eu não lembro mais se é retina, córnea, enfim, alguma coisa minha aí é fina, e ele não poderia continuar fazendo laser, mas ele não sabia com quantos graus eu ia ficar. E aí eu fiz a cirurgia em cima da hora, tive que fazer nas 2 vistas ao mesmo tempo, faltava pouco tempo, porque eu fiz a prova, a questão da Marinha foi tudo, não foi nada planejado, então assim, eu fiz a prova, eu vi que eu tinha condições de passar, quando eu vi o gabarito lá, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho chance. Corri atrás da cirurgia e logo depois, que o grau ele fica flutuante, logo depois você tem o exame médico, né? E aí foi fazendo tudo mesmo tempo, saí de lá sem enxergar nada, o grau flutuando, e quando chegou na prova, na época, deu uma estabilizada por volta de 2 graus, quando eu fiz a prova da Marinha. Eu não sei como é que tá agora. Quando eu fiz, eu também era míope quando eu entrei na Marinha, né? Mas quando eu fiz, eu lembro que eu fiz o teste tanto sem óculos, né? Como com óculos. É isso mesmo. E eu tinha, e aí eu passei.
eu lembro que eu tinha também quase 4 graus, eu tinha 3 graus e pouco. Mas aí eu passei, entrei na Marinha e tudo, aí no ano seguinte eu também tinha um sonho de operar, me planejei, operei, e foi ótimo, assim, mas eu não tive, graças a Deus, eu consegui passar justamente por isso, né? Porque eu tive a possibilidade de fazer, acredito que hoje em dia também ainda seja assim, né? Mas leia o edital, que lá tem tudo direitinho, tem todas as que eles falam informações. por equidade visual, né? 20 barra tanto, com 20 barra 40 com óculos, 20 barra 20 sem óculos, aliás, 20 barra 20 com óculos. Isso aí. Mas eu não sei dizer o que representa em relação a grau certinho. Ô, Karen, conta pra gente agora o que um intendente faz na Marinha, né? Conta pra mim um pouquinho assim do dia a dia de trabalho, com que ele pode trabalhar, né? A área da intendência ela é uma área vasta. Então, a gente faz a nossa formação militar lá no CFO. As coisas mudaram um pouquinho agora, tá, gente? Mas, assim, na minha época eu fiz uma especialização, que era chamado ESP, agora eles estão mudando algumas coisas na carreira, então estão com o negócio de capa, outros cursos, mas resumindo a história, você vai fazer uma especialização. Nessa especialização, você tem as matérias inerentes à carreira do intendente. Então, o intendente, no início da carreira, ele trabalha com gestoria de municiamento. Municiamento é rancho, né? Então, você faz a gestão do rancho, que é onde o pessoal come, né? O militar não recebe o tipo de alimentação, né? A gente recebe a nossa refeição mesmo. Então, tem essa gestão de rancho, tem o pessoal que tem licitações e contratos, tem a parte de gestão orçamentária, que tem a execução financeira. Agora acabou a Caixa de Economias, né? Então, assim, esses são os principais. Tá? Quando você vai ficando mais antigo, você vai tendo algumas funções mais estratégicas. Mas você pode trabalhar com obtenção, que você é responsável pela aquisição dos materiais. Você pode trabalhar com a parte de abastecimento, que é a gestão de material. Então, assim, tem um ramo grande e você tem essa formação, a especialização. Você depois vai para a sua organização militar trabalhar, né? Aí você vai pegando experiência no dia a dia. Então, você pode atuar numa função ou não atuar na outra. Eu não mencionei também, por exemplo, tem a questão de ser agente de pagamento, que é o oficial responsável pelo pagamento dos militares. E aí, depois, quando você está numa faixa de antiguidade como tenente, eles mandam para um curso de aperfeiçoamento. Então, nesse curso de aperfeiçoamento, eles entram mais nesses detalhes, dessas matérias, e até a gente sai com um diploma de pós-graduação. E aí entra mais, assim, por exemplo, sistema de custos da Marinha e tudo, tem a parte de a gestão a pós-graduação é gestão pública, né? Então, durante a carreira, a gente tem essas habilitações, né? Alguns cursos. E você pode trabalhar com uma coisa como não pode. Eu estou com 10 anos de Marinha e nunca trabalhei com pagamento, mas já fui gestora de caixa, licitações e contratos, fui atenção, municiamento não fui não, mas fui responsável por fazer algumas recepções, algumas coisas lá, agente financeiro, sou chefe da intendência. Então, assim, com o passar do tempo, você pode ser tudo. É bastante coisa. Pouca coisa não. Todas as possibilidades. Mas, Karen, fala para mim quais os benefícios desse concurso, né? Nosso tema da nossa live é por que fazer esse concurso de intendente para a Marinha. O que você acha, assim, na sua opinião, que são os maiores benefícios? Isso é muito relativo, gente, porque, assim, para mim, fazer o concurso, ser militar, para mim é o maior benefício, porque eu estou realizando meus sonhos, sempre quis ser militar. Mas tem muita gente que entrou na carreira por questão salarial, por questão de estabilidade. Mas hoje eu posso falar para vocês que a estabilidade é um pouco relativa, tá? Não é mais como era antigamente. Entrou, passou e ficou. A gente é avaliado todo instante. E se você não estiver dentro dos parâmetros de avaliação e certas coisas, isso também pode não ser certo, né? Vamos dizer assim. Você tem um período também probatório,
dentro daquele período probatório, você pode ser desligado ou não. E tem a questão de você, durante a carreira, ser avaliado. Então, essa avaliação que existe durante a carreira, ela conta para tudo. Conta para promoção, conta para você ter alguma... sei lá, você participar de um processo seletivo, para você comandar, para tudo. Então, a carreira, ela tem essa estabilidade, sim, né? Eu posso dizer que foi a maior bênção da minha vida ser militar num período que a gente viveu agora, da pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos e meu salário estava lá todo mês. Então, isso não tem nada que pague essa tranquilidade, serenidade de você saber. Isso facilita muita coisa. Tem prazo também, né, cara? Pagamento sem atraso. Exatamente. E aí você, por exemplo, saber que você também tem facilidade de crédito, uma vez que você é servidor público ou militar, eles sabem que você tem o seu salário ali mais garantido do que alguém da iniciativa privada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um empréstimo, um financiamento, comprar uma casa, alguma coisa, a gente tem uma facilidade maior. Eu falo para vocês assim, que a gente, quando olha para a carreira, a gente tem que olhar, tudo na vida tem o ônus e tem o bônus. Então, eu acho que o bônus é esse, sabe? É você ver que teu esforço se esforça muito, mas tem esse lado que é muito bom, que se você pegar perante a profissão, pela nossa profissão, pegar no mercado de trabalho, você não vai ganhar lugar nenhum o salário que a gente ganha como militar. Isso aí é fato. Pela carreira, pela paridade, pelo valor que a gente vê no mercado. Só que, em contrapartida, você vai ter uma vida, uma dedicação exclusiva, né? Você não pode fazer outra coisa, você é bem demandado, é muita responsabilidade. Eu falo isso para vocês assim, porque eu não tinha essa noção quando eu entrei. A gente estava fazendo a gestão de recurso público, né? E a gente, como cidadão, a gente às vezes fica criticando ou apontando, só quem está ali no dia a dia sabe o quão difícil é e quão comprometidos são as pessoas que estão ali dentro. A gente tem na instituição excelentes pessoas, eu, graças a Deus, nunca vi nada de errado, mas a gente trabalha demais, demais por aqueles que cometem erros aí fora e é difícil para você gerir o recurso público, porque cada vez mais eles colocam sistemas da nossa legislação que atrasam e dificultam a nossa vida para conseguir fazer o nosso trabalho, né? Para comprar uma caneta, qualquer coisa, tudo muito difícil. Mas é o nosso país. Então, assim, é um trabalho que é um trabalho bonito, mas se você entender qual é o propósito dele, né? Se a pessoa entra ali só exclusivamente pelo dinheiro e pela estabilidade, talvez ela reclame um pouco, né? Ela não vai entender ali o papel dela na sociedade, principalmente intendente. Quem trabalha por debaixo dos panos, às vezes, não é tão visto como quem trabalha ali na atividade fim. Então, se está tudo funcionando, é porque a gente está trabalhando bem. É mais ou menos isso assim, que eu penso. Verdade. A questão da aposentadoria também, né? Acho que você não mencionou, eu acho que é uma das melhores, sim, né? Mas está rolando um papo aí, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Está rolando um papo de que vão desvincular. Hoje, eu posso dizer que isso é o maior benefício, que o nosso salário está vinculado ao militar da ativa. Então, assim, eu saber que meu salário vai continuar sendo o mesmo, isso também é um conforto danado, que eu não vou ficar dependendo, como muita gente chega, vai para se aposenta, né? No caso, a gente vai para a reserva, ganhando pelo INSS, miseravelmente passando dificuldade, justamente no momento que você mais precisa e que você gasta mais, né? Que é na velhice. Sim, então, isso aí, realmente, a Carol falou uma coisa que, particularmente, para mim, é uma das coisas mais relevantes. Assim. Eu peço a Deus para que não mudem, porque a gente trabalha muito, o pessoal fizeram um estudo aí que para 30 anos de serviço militar equivale a 45 anos de um civil trabalhando, só para vocês terem uma ideia. Então, não é à toa, a gente não é protegido. Esse de se aposentar com 35 anos de serviço, né, cara? Isso.
Que no INSS é mais tempo, né? Eu confesso que é mais tempo. Eu não sei como é que está no INSS, se tem diferença de homem e mulher e tudo. Nas Forças Armadas, não. É igual para todo mundo. Mas eu não tenho ainda... Como eu fico vivendo ali naquela correria, eu não sei exatamente qual é a diferença, né? Para homem e para mulher e quantos anos. Mas, com certeza, está melhor do que quem está aí fora. Isso aí... Verdade. Pegando o gancho aí que você falou dessa questão, né, que não tem diferença entre homem e mulher, eu queria até que você falasse um pouquinho para mim, né, se existe alguma diferença, algum preconceito da mulher servir hoje nas Forças Armadas, que ainda é um meio onde existem mais homens, né, do que mulheres, embora as mulheres estejam aumentando e crescendo na força, ainda é predominante masculina, né? Então, eu queria saber como que é o tratamento das mulheres, se tem alguma diferença, né, até salarial. Conta pra gente, por favor. Não tem diferença no salarial. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Não tem diferença, por exemplo, é homem e aí vai ser promovida, é mulher, não é isso, não existe. A gente é tratado e respeitado, todo mundo coloca a farda e isso é uma coisa que traz tranquilidade. As coisas mudaram muito, de 20 anos lá atrás para agora. Eu sofri, sim. Não vou falar que eu não sofri, não, porque eu entrei num ambiente extremamente masculino. Eu fui a primeira mulher a trabalhar na aviação como mecânica de aeronave no Brasil, então eu sofri bastante. Mas isso a mulher vem conquistando seu espaço já ao longo das décadas. Hoje, sinceramente, eu acho que isso está bem tranquilo. Eu não vejo dificuldade em relação a isso nas Forças Armadas, não. E a Marinha está se adaptando agora, é uma coisa que está me preocupando também. Eu até vou abrir o coração para vocês, porque na época que eu me formei, não era exigido embarque para mulher, né? E hoje eles adaptaram os navios e tudo, então as mulheres estão embarcando, e eu não tenho embarque, porque naquela época não tinha. E isso é uma coisa que conta a pontuação na carreira. E isso, para mim, eu tenho essa preocupação que, por exemplo, eu tenho que embarcar para ver se minha carreira, eu pontuar melhor um pouquinho, né? Então, assim, não vejo nada que na sociedade possa ficar falando que a mulher é diferente do homem, não tem competência, não tem aquilo. Inclusive, as turmas que eu tenho visto de QC e M, teve uma aí que eu até me assustei. A turma quase toda era de mulher. Eu falei, caramba, o pessoal tá. O homem está estudando e o homem não quer nada. Bacana, dá um orgulho, né? A gente ver esse número crescendo, né? A gente como mulher, acho isso muito legal. Mas, Karen, conta para mim se é verdade essa questão de que a Marinha, né, dá possibilidade das pessoas fazerem cursos, né, de especialização, mestrado. Existe essa possibilidade? Como que é isso? Como que a pessoa se candidata? Como que é mais ou menos esse processo? Tem possibilidade de ir lá fora também? Então, quando a gente está na faixa de antiguidade de corveta, a gente tem um curso que é de carreira e ele já é considerado como mestrado, que é o SEMOS. E esse curso que ele vai dar o adicional, a habilitação, que afeta o salário, e também você vai poder ir a Marighella, né? Então, independente de você conseguir fazer um mestrado ou não, existe esse curso. Os mestrados que são aceitáveis, que são... Eu esqueci o termo, mas assim, que a gente entra com requerimento e a Marinha aprova para ser considerado, né, perante a questão de adicional habilitação, são só os que são oferecidos pela Marinha. Não, eu não posso fazer um mestrado fora e utilizar, só apresentar o documento, solicitar que vai ser aprovado, não. Com essa mudança no estatuto e aumento do tempo de serviço, a questão do mestrado ficou dessa maneira. O que a Marinha tem a possibilidade de, realmente, a gente tem alguns processos seletivos para poder conseguir uma vaga para fazer o mestrado, mas, assim, com essa mudança, isso tornou algo mais difícil. Mais concorrido, né? As vagas são pouquíssimas vagas, numa determinada faixa de antiguidade,
Então, assim, normalmente no quarto, quinto ano de capitão-tenente começam a aparecer essas oportunidades que é a que eu estou agora, e é muita gente concorrendo. Mas, assim, as coisas são voláteis e cíclicas, porque tudo depende do tamanho da turma. Se a turma é pequena, a turma tem quase concorrente. Se a turma é muito grande, teve facilidade lá atrás para você entrar, mas tu tem uma dificuldade maior, tanto para você conseguir ter a concorrência, né, a vaga para alguma coisa, e até a questão de promoção por merecimento, isso tudo interfere. A questão do mestrado é possível, né? E desde que passe nesse processo seletivo, tanto das instituições de ensino quanto o da Marinha. E aí várias coisas são consideradas nesse sistema de avaliação. Mas isso eu estou falando agora, tá, gente? Porque isso pode mudar na época que vocês chegarem lá na faixa de antiguidade para concorrer. Então, isso aí tem, possibilidade hoje tem. E, cara, o que aconteceu, assim, de mais legal, né, desse tempo todo que você tem de Marinha, assim, mais marcante? Que você conta assim, nossa, isso aqui que eu fiz na Marinha, ou que eu tive oportunidade de participar, foi muito legal, assim. Então, eu não sei se... É que eu sou meio entusiasta pela aviação, gente. Eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de servir na diretoria de aeronáutica da Marinha, que foi onde eu conheci a Carol. Então, quando eu estive lá, eu fiz algumas missões ali em São Pedro da Aldeia, aproveitava minha experiência da FAB, eu fiz VSA, que eles chamam de VSA, né? Que é Vistoria de Segurança de Aviação. Chegou a voar? Voei. Aí, onde é que eu ia entrar? Eu tive a experiência de poder voar lá em São Pedro da Aldeia de helicóptero, numa dessas inspeções. Uma coisa que, para mim, foi bem legal, marcou bastante. Aí, agora, assim... A aviação também é linda, né? Nossa, eu sou suspeitíssima para falar. Eu gosto muito e eu sou daquela... Ó, eu vou falar para vocês, eu sei que eu sou exceção. Eu sou daquelas militares que gostam de marchar. Eu só não gosto de formatura, não, mas eu gosto. Pode me mandar que eu vou feliz. Formar é com a cara mesmo. Eu só não gosto de ficar muito tempo parado no sol antes de começar. Aí é bravo. Aí é bravo. Não, mas dá um orgulho, né? Dá um pertencimento, sensação de pertencimento, né? Sim, aí eu espero que na próxima, quem sabe, na próxima oportunidade, eu venha dizer assim, eu tive uma experiência incrível que eu embarquei. É porque eu não embarquei ainda, por isso que eu não consigo falar de navio para vocês, entendeu? A agora está embarcando, hein? Já sabe, fiquem cientes que quem entrar vai embarcar. Pode ser no navio, como pode ser conta, só para vocês entenderem, que conta tempo de embarque, algumas OMs, que são organizações militares, que elas são de terra, mas elas contam. Então, não necessita, eu falei brincando aqui, mas não é 100% da galera que vai para o navio, não. Eu tive a oportunidade de ficar, não assim, servir, né, Karen, mas eu fiz uma missão e eu fiquei alguns dias embarcada no Atlântico, a gente foi fazer uma filmagem. Eu achei bem legal, a gente foi a Santos e voltou. Mas não, uma experiência bacana. Eu queria ter uma experiência dessa. Eu queria ter uma experiência dessa. Eu não queria servir navio, não, mas eu queria ir lá e voltar. Então, eu não sei se servir, né, como seria, mas assim, pelo menos a missão eu achei bem legal, assim, porque é uma coisa que foge ali da tua rotina, você faz um negócio diferente, tem uma experiência bacana, sabe? Eu achei muito legal. E você falou essa questão do voo, né, me fez lembrar, assim, que eu consegui fazer 2 voos, né, pela aviação. Eu fiz só um, tá vendo? Eu fiz 2. Só que era um exercício, então eu fiquei rodando só ali realmente a macega. Agora, o meu outro voo foi um voo noturno por Búzios, Cabo Frio ali. Cara, foi muito bonito, a cidade toda iluminada, assim, realmente. Eu acho que se eu tivesse que responder essa pergunta, eu também responderia com essa questão do voo. Esse voo noturno foi assim, um presente da Marinha, foi muito bacana. Presente mesmo, eu vou falar, presentão. E assim, durante o curso, desculpa te interromper. Nada? Mas, assim, durante o meu curso de aperfeiçoamento, eles nos levaram para conhecer Itaguaí, que é a nova base lá de submarinos, para a gente conhecer o projeto.
Eu tive também em São Paulo para conhecer centros logísticos. Então, assim, na nossa formação, eles têm essa preocupação. Independente se você vai ter oportunidade de ser grandaérmio, voar, não voar, porque isso realmente não é uma coisa rotineira, não é para qualquer um, nós somos privilegiadas, mas pelo menos no curso eles levam a São Pedro da Aldeia, então vocês vão conhecer os esquadrões, vão estar ali em contato, ver como é que é também essa parte da Marinha, e é bem interessante. E, Karen, você acredita que para ser militar, assim, precisa ter uma vocação, né? Ou você acha que a pessoa ali, desde que tenha força de vontade, consegue se adaptar, ou não é para todo mundo? Qual a sua opinião nesse sentido? Eu acho que é claro que você, com a vocação, você vai vibrar com certas coisas, né? Então, a gente, quando não gosta do que está fazendo, a gente vai levar de uma maneira diferente. Conheço muita gente que entrou, está ali exclusivamente por questões dos benefícios e vejo que se sente infeliz porque a carreira militar você tem que seguir certas coisas que você não está acostumado aqui fora. Então, assim, isso vai muito de cada um. Eu digo, vou falar pela minha experiência, porque tem experiências e experiências. E tudo na vida depende de onde você cai, com quem você trabalha. A instituição Marinha é uma instituição muito bonita, que eu tenho orgulho de servir. O que vai fazer diferença, infelizmente, em qualquer lugar, isso não é na Marinha, isso não é na Aeronáutica, são as pessoas no meio civil. Então, se você trabalhar com uma pessoa que é difícil, talvez você não tenha uma vida tranquila, talvez não. Se trabalhar com uma pessoa difícil, você não vai ter uma vida tranquila. Mas cabe a nós, né, aprender com a situação e tentar lidar e não fazer o mesmo com os nossos subordinados, porque uma coisa importante no militarismo que é a questão de liderança, é você ser líder e não... a gente que quando chega oficial, pessoas muitos confundem, não tem a questão do seu próprio caráter. Eu acho que isso envolve um pouco de caráter, sinceramente, de achar que tem poder enfim, agir de maneira equivocada. E são essas pessoas que às vezes tornam a nossa vida mais difícil. Mas a nossa missão institucional, o que a gente faz pelo nosso país, e que eu acho que a nossa sociedade desconhece efetivamente, muita gente acha que a gente fica no quartel e não faz nada, fica fazendo TFM e tal, para essas pessoas eu digo que entrar no trabalho achando que vai ter essa vida não vai. Então, é um trabalho muito bonito, mas rola uma necessidadezinha assim, de você ter vocação, porque você vai precisar ter paciência para muita coisa, gente. Mas, enfim. Mas, Karen, não sei se você concorda comigo, mas você falando aqui me veio um insight na minha cabeça, que é o seguinte, eu acho que até nessa dificuldade, né, que é de talvez você cair com uma pessoa ruim de trabalho, né, até isso eu vejo vantagem nas Forças Armadas, né, na Marinha no caso, porque, por exemplo, comparando com o paisano, você tem um chefe ruim, você vai ficar com aquele chefe. A Marinha não, a questão da movimentação, né? Oi? Isso é fato, você está falando uma coisa mais perfeita do mundo, porque você, quando cair com um chefe ruim, você estiver lá pensando que eu não vou aguentar, eu estou falando isso porque eu passei por isso várias vezes. Eu pensei, gente, eu tive problemas sérios, assim, de crise de ansiedade, achar que, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas, graças a Deus, ninguém fica eternamente no mesmo lugar e as pessoas mudam. Então, assim, principalmente o comando. São 2 em 2 anos que o comando muda, então você pode pegar momentos maravilhosos e o mesmo você vê no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, o local pode ser o céu como pode ser o inferno. Então, se chegar no momento do inferno, pega ali, fica ali no solzinho, no quentinho ali do fogo, aprendendo o que você tem que aprender, porque nada acontece à toa, tu vai se queimar ali, vai xingar, tu tem que xingar, mas pensa que daqui a pouco essa etapa vai passar. E passa. Exatamente. E no paisano, a tendência é você ficar ali, se a pessoa não for mandada embora, você não tem nenhuma previsão, né? Diferente da Marinha. Então, até nisso eu vejo essa vantagem. Mas na
Marinha também tem muita gente boa, né? Tem como qualquer lugar. Tem você aí, ó, você na Marinha. Tem muita gente boa, gente. Eu estou falando dessa situação assim, mas eu sou grata à Marinha. As pessoas especiais que eu conheço, a Marinha me deu de presente, assim, que eu vou levar pro resto da vida. Isso aí é melhor amizade também, né? Vira família, assim, pessoas que frequentam sua casa, né? Eu tenho amigos que frequentam minha casa que eu conheci. A gente fica muito tempo convivendo com as pessoas e a gente leva para a vida. Então, assim, não tem nada melhor. As verdadeiras amizades que a gente traz das Forças Armadas. A gente, ó, pra vocês terem noção, eu já saí da aeronáutica já tem 10 anos e eu tenho meus amigos até hoje de lá e não abro mão de jeito nenhum. E da mesma maneira que os da Marinha também, eu vou para casa, eu vou ficar velhinha e a gente tendo contato. Então, assim, na verdade, tem muito mais gente boa do que gente ruim. Muito mais. É verdade. Gente, estamos chegando no final aqui da nossa live, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva. E também nos siga lá nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, ingmarinha_QCIM, lá na nossa bio. Tem um link para você conhecer um pouquinho mais do nosso curso preparatório. Gente, não esqueçam, né, que a inscrição do concurso vai até domingo. Não perca tempo e não deixe para o último dia, nem para a última hora. Tá bom? Queria agradecer a todo mundo aí pela audiência e um agradecimento especial à nossa convidada, né, a Tenente Karen. Muito obrigada pela sua participação. Sempre aqui motivando os nossos concurseiros, né, com essa história linda que você tem de vida. Parabéns por ela e muito obrigada pela participação. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. O meu intuito, tá? É mostrar todos os pontos, porque é sempre bom a gente, quando está entrando em alguma coisa, ter uma noção do panorama, mas eu vou te falar para vocês. Eu sou muito grata, né, por estar na Marinha. Eu poderia, sim, se eu não tivesse satisfeita, ter estudado, feito para outro concurso, e eu não quis e não quero. Eu vou terminar minha carreira na Marinha, então eu posso falar para vocês de verdade, tudo que eu tenho é graças às Forças Armadas, e eu sou uma pessoa que vibro muito com isso. Falei do chefe bom, do chefe ruim, mas tudo para mim eu encaro como experiência e trazendo para vocês uma realidade sem fantasiar, para vocês verem que ali dentro, porque seria muita hipocrisia, né? Aquela pessoa que vende uma história, né? O mundo perfeito e tal. Gente, exatamente. Eu acho que as Forças Armadas, quando às vezes eu me deparo, eu sei que eu estou passando um pouquinho do horário, mas eu já vou concluir. Quando eu venho aqui para o civil, eu me assusto e às vezes eu quero voltar correndo ali para dentro, porque as pessoas são educadas, as pessoas te respeitam, existe um espírito de corpo em relação a tudo, e quando você vem aqui para fora, é um querendo passar a perna no outro, querendo aparecer mais do que o outro, e lá dentro não vejo isso, eu vejo as pessoas que são comprometidas, dedicadas, a tripulação em si, né? A gente sabe que a gente está num ambiente que as pessoas passaram no concurso público, então são pessoas muito competentes e é muito bom trabalhar dessa maneira. Então, assim, eu sugiro com empenho quem tiver com vontade de fazer a prova, realmente fazer, se dedicar, aproveitar o curso, porque eu não falei anteriormente, mas na aeronáutica também eu fiz cursinho, e eles nos direcionam, nos orientam, né, o caminho a tomar para a gente não perder tempo. Eu acho que isso foi o mais importante no meu estudo, ter um direcionamento do que eu preciso estudar e o pouco tempo que eu tenho. Então, assim, o estudo foi de qualidade, não foi aquele estudo perdido de sair lendo um monte de coisa que talvez não fosse direcionado. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa se eu me perdi no caminho ali de contar a história das coisas que aconteceram. E eu desejo do fundo do coração que vocês, né, se motivem, que confiem em vocês mesmos, que acreditem que vocês têm capacidade e que, se for seu, tá ali, tá guardado, faz a sua parte. Bom, gente, obrigada mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Gente, Karen,
Um beijo, Beijo, querida. Muito bom te ver sempre. Tchau. Gente, espero vocês na próxima live. Tchauzinho, bom descanso, uma boa noite para todo mundo.